Agora, no passo 2, nós vamos identificar já no sistema as restrições. Nós colocamos as atividades, os pacotes, e identificamos as restrições. Agora nós vamos modelar essas restrições e vamos tentar descobrir o dispositivo de agendamento que combate essa restrição. Então a gente pode ver aqui que nós temos pelo tomador, aquele que contrata o serviço, nós temos aquelas 5 restrições. Utilizar a semana comercial. O dispositivo de agendamento a gente chama de descontinuidade, ou seja, calendário deve ser aplicado. E o calendário é montado mostrando aonde o tomador não quer que trabalhe. Sábado, domingo, feriados e etc. Também existe a possibilidade da descontinuidade ser a permissão de interromper a atividade e depois prosseguir ou não interromper a atividade e fazê-la de uma vez só. Às vezes, interromper uma atividade, partir para outra e retornar para a primeira, dá um ganho, se os trabalhos permitirem a logística também, dá um ganho de produção, um ganho no tempo interessante. Não vamos aplicar isso aqui, mas o dispositivo de agendamento que contempla um acerto desse problema de semana comercial é uma descontinuidade. Aqui nós temos que atividades simultâneas, 2 de engenharia, 2 de civil, 2 de mecânica, através de tags. A tag é um dispositivo que nós desenvolvemos, a ferramenta permite, isso pode ser feito nas ferramentas, de modo que, ao começar, eu pego uma tag. Se a atividade é de elétrica, eu pego uma tag de elétrica, onde existiam 2 tags, então sobra uma tag de elétrica. Outra atividade de elétrica, pega a segunda tag, zera o estoque de permissões. Então as tags seriam a modelagem, o dispositivo que modela, que ajusta essa restrição de limite. Quantas atividades elétricas, civis ou mecânicas ao mesmo tempo? O profile eu pego no início da minha produção e devolvo como se fosse um passe no final do meu trabalho, liberando para que outra atividade seja iniciada. Terceiro elemento dos 5, 4 intervenções por causa dos fiscais. Aqui nós usamos ou uma tag ou colocamos um recurso, que não custa, mas é um recurso. Temos 4 recursos chamados fiscal, onde o recurso tem um limite de 4 unidades. Então, quando a atividade começa, ela toma como participante um recurso, não deixa de ser um participante. E quando ela termina, ela devolve o participante. Como não há um custo, essa modelagem, ou por recurso ou por tag, contempla esse tipo de restrição. Quarta é quanto ao limite de espaço. Então, nós temos uma tag de espaço para atividade. A atividade consome X metros quadrados para se produzir ou para ser conduzida. Então, cada vez que eu lanço mão de uma atividade, eu debito do espaço total X metros quadrados para o prédio A. Segundo o prédio B, debito do prédio B X metros quadrados. E quando eu zerar o número de metros quadrados, eu não admito outra atividade ser iniciada. E quando ela termina, ela devolve o espaço para que seja reutilizado. E a última é o nível de financiamento ou nível de entrega de materiais, insumos. Então é preciso criar um programa de fornecimento. Isso é feito através do planejamento. É recursivo, nesse caso mensal, todo dia primeiro, todo dia definido, chega uma quantidade mensal fixa a partir daquele dia. As atividades dentro do algoritmo permitirão entender que eu só começo
a construção com esse material, se esse material existe em estoque. Se esse material não foi fornecido, eu não começo. E eu agendo a atividade apenas quando perceber que esse material chegou ou que o financiamento chegou. Da mesma maneira, fazemos isso para as restrições daquele que toma o trabalho. Aquele que produz o trabalho para o tomador. E aqui nós temos conter os atributos, ou seja, faz parte do agendamento, do planejamento, que cada atividade tem os seus recursos humanos, equipamentos, materiais especiais dentro da sua produção. O segundo item é a quantidade de área quadrada. Nesse caso, no primeiro momento, nós colocamos a quantidade disponível. Agora aqui colocamos a quantidade que cada atividade demanda. Como eu disse, naquela programação de atividades eu debito uma quantidade de espaço daquele valor que nós já tínhamos cadastrado. Os componentes devem possuir o custo unitário, faz parte do planejamento. Ou seja, a aplicação do sistema de custeio de todos os insumos amarrado à tabela de insumos é uma coisa que faz parte do planejamento. Espaços e logística, já comentamos isso. E a descontinuidade é aquele caso de, já havendo um calendário, ainda entender que o produtor pode descontinuar a produção e continuar mais adiante. Independente da descontinuidade do calendário, que quebra a liberdade de produção, agora temos a capacidade de modelar também e informar ao sistema se a atividade não pode ser interrompida ou se ela pode ser interrompida. Não vamos falar dos problemas que o meio traz e que deveríamos aplicar também os dispositivos de agendamento nessa etapa. Nesse passo, nós precisamos colocar a modelagem dos dispositivos de agendamento. Ou seja, vamos ter que colocar os limites dos recursos de produção, mão de obra direta, o equipamento que nós utilizamos, elétrico, mecânico ou até mesmo especialista. Precisamos também colocar os fiscais, que são aqueles recursos que não têm custo, mas que ajudam a modelagem. E nos materiais, colocamos todos os materiais especiais, que são aqueles que são de difícil aquisição ou de controle muito específico, de chegada, as tags que vão permitir o manuseio da condição de frentes de trabalho simultânea ou até mesmo do volume, o espaço do prédio A ou o espaço do prédio B. E depois disso, num lugar adequado, normalmente num pacote indireto, colocamos todas as chegadas dos financiamentos, mês a mês, datas definidas, é uma restrição, ou colocamos também os fornecimentos de material. E colocamos em algum lugar, preferencialmente antes da execução, os estoques de espaço, 200 metros quadrados para o prédio A e 300 metros quadrados para o prédio B. Precisamos definir o estoque, o valor inicial de espaço, nesse caso, que vai ser usado para debitar no futuro. E aqui na elétrica, por exemplo, temos 2 frentes de elétrica e essa atividade consome 20 metros quadrados no prédio A. Depois que ela acaba, ela devolve os 20 metros quadrados. A seguir, outra consome e devolve, outra consome, outra devolve. Dessa maneira, os espaços existentes são utilizados e devolvidos, permitindo ao algoritmo entender isso e trabalhar o agendamento quando for possível. Depois do espaço, podemos ver também a frente de trabalho. Nós temos ainda no planejamento, numa atividade que a gente escolhe antes da execução, colocar quantas frentes são permitidas, 2 de civil, 2 de elétrica e 2 de mecânica. E as atividades, elas lançam mão de uma autorização e uma depois devolve.
A elétrica toma uma, depois devolve. Outra e outra tomam uma e outra devolvem autorizações de trabalho. E esse tipo de controle de disponível e uso ou em uso é que vai garantir que o algoritmo consiga agendar somente quando, nesse caso, a atividade mecânica ou de engenharia civil demandar a partir de um, digamos, estoque. Ele utiliza do estoque, depois devolve o estoque como se fosse uma autorização, um passe ou um tag. Por isso que nós usamos o tag para modelagem. Esse tipo de modelagem ou ajuste pode ser feito em qualquer ferramenta que permita um algoritmo de balanceamento. Da mesma forma, o custo. Aqui nesse caso, vamos ver os fiscais de obra. Nós precisamos de fiscais de obra. Aqui nós temos 4 para o prédio A, 5 para o prédio B. E quando o sistema demandar o recurso fiscal dentro das atividades, eles existirão, não contribuirão com custo, porém, estarão sendo ajustados na medida em que houver disponibilidade do recurso. Embora todos sejam simultâneos, nós entendemos que o agendamento vai trabalhar dentro das prioridades todas as outras restrições.